Olá, então mais uma vez, muito boa tarde, cá estamos nós e com mais um convidado, desta vez é uma convidada. Esta conversa acontece no Dia Internacional da Mulher, não foi de propósito, ou foi mais ou menos de propósito. Há muito tempo que tínhamos agendado uma conversa com a doutora Purificação Reis e calhou ser neste dia, porque depois pensámos assim, então já que é esta semana, então vamos fazer no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Tem um motivo, é que a doutora Purificação Reis é presidente da direção da ACISO, Associação Empresarial Orem Fátima, e é a primeira mulher que é presidente da direção da ACISO. Portanto, e tem alguma lógica que seja a nossa convidada neste Dia Internacional da Mulher. Olá, muito boa tarde e muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui connosco. E desde já, um dia feliz para si. Igualmente, e muito boa tarde e obrigada pelo convite. Também é um gosto estar aqui convosco. Olha, para uma conversa de final da tarde que eu disse que era muito informal, não foi? Sim, senhora. Nem sabe o que é que veio. Não sei ao que é que veio, mas seja o que for, aqui estou. Pronto, vou confessar aqui uma coisa, que estávamos aqui com uma conversa. O que é que a idade nos perturba? E eu disse assim, olha, a mim perturba-me imenso o não enxergar nada, o ter óculos. E a doutora Purificação Reis ficou muito contente que ela não precisa de óculos. Bom, eu para conversar consigo também não preciso, mas para as minhas manobras preciso. E então estamos aqui numa conversa muito informal. Portanto, eu disse que não precisava de óculos porque não vai ler nada, eu também não vou ler nada, não preciso. O que vamos é conversar sobre a Purificação Reis. Sim, senhor. Pode ser? Com certeza. Ora bem, sabemos agora, conhecemos-la como presidente da direção da ACIS e é hábito encontrá-la em vários eventos, em vários acontecimentos, mas queremos saber como é que chega aqui. E vamos começar um bocadinho pela sua infância, se quando era pequenina tinha alguma tendência para liderar para estas coisas, de estar à frente, como é que era? Olha, nunca pensou nisso? Nunca pensei nisso. E não lhe sei responder francamente, mas não sei que eu tivesse consciência disso, não absolutamente. Portanto, não. Quando andava a brincar, quem é que mandava? Talvez tivesse alguma pontinha assim de liderar alguns grupos, das amigas ou de. Mas não assim de forma muito evidente, não. Pronto, vamos então ao percurso académico. Sempre de forma muito democrática. Exatamente. Partilhada. Olha, não era nada assim muito evidente. Não era muito evidente. Como é que foi a sua, na altura, era a primária? Primária, sim. Agora é o primeiro ciclo, tudo bem, mas nós fizemos... É uma questão de designação. Exatamente, a coisa deve ser a mesma, mas era a primária. Onde é que foi? Aqui, como em Orem. Em Orem. Aliás, eu nasci... É natural de Orem? Outeiro das Matas, portanto, Nossa Senhora das Misericórdias, onde vivi até aos 6 anos de idade. Portanto, a primeira classe, na altura, foi na escola das Matas. A segunda classe já foi aqui na escola primária de Orem, onde tive até ao 9º ano de escolaridade, onde vivi em Orem até ao 9º ano de escolaridade. Portanto, depois mudou para Orem. Mudámos para Orem e, portanto, foi onde residi até aos meus 15 anos de idade, a altura em que passei para Fátima. Portanto, a escola primária, as minhas amigas da escola primária são de facto aqui de Orem, sim. E depois foi para o ciclo, não era? O ciclo preparatório, ainda fiz o primeiro ano ali à entrada de Orem. Não me lembro qual era o nome, já não existe, agora é uma casa, uma vivenda, não é? Exatamente, era um colégio, preparatório, sim. Não era? E o segundo ano já foi aqui da escola secundária. Sim. Não, onde é a Universidade Sénior. Sim, exatamente. Sim. Sim, o ciclo, depois os 2 anos foi na Universidade Sénior e depois é que passei para a escola secundária. E aí até havia uns pré-fabricados também um bocadinho mais à frente. Havia, que eram em frente precisamente ao apartamento onde eu morava. Portanto, os meus pais tinham ali controle absoluto sobre a participação nas aulas, porque aliás, as janelas estavam abertas dos pavilhões pré-fabricados e eu não perdia muito tempo no circuito de casa para a escola, porque ouvia a campainha, saía de casa e entrava na
na escola, no ciclo, portanto aí era de facto muito, muito próximo. Mas estes pavilhões eram exatamente na localização onde hoje é a Assise, não é? Eram os pavilhões verdes, verdade? Exatamente. Está a ver? Não sei se eram verdes, uns eram verdes, outros eram azuis. É capaz, sim. Agora de repente vem-me a cor verde, mas não asseguro. É provável que sim. Portanto, então já frequentou muito o sítio onde hoje... Já, ali os vizinhos, as casas, portanto, esses sítios. É familiar. Sim. É familiar. Pronto, fez o 9º ano, depois foi para Fátima. Fiz o 10º primário e 12º no Centro de Estudos de Fátima, no CEF. E que área é que seguiu? Tanto o secundário fiz na área de ciências, né? Na área científico-naturais, sem saber muito bem o que é que eu gostava dessa área das ciências. Cheguei a pensar em psicologia, era uma das áreas que me atraía na altura, mas sinceramente não sabia muito bem o que é que queria fazer de futuro. Acabei por ir parar à gestão e, portanto, o ensino superior foi na área da gestão. Por acaso. Então como é que lá vai parar? Porque se psicologia tinha umas médias assim um bocadinho altas já na altura para a entrada, a área da gestão também gostava dela, a formação de secundário dava para entrar para a área de gestão. E depois aquelas coisas que havia duas amigas minhas que também iam ir para a gestão e até eram... E acabei por ir para a gestão. E foi uma área que fiz e com que sempre me identifiquei também, portanto nunca tive nenhum tipo de conflito interior por aquilo que me foi aparecendo, nem por não ter seguido alguma outra área, porque nunca tive convicção. Aliás, sempre eu tive muitos anos ligada à escola profissional de Lourém. E sempre me fez alguma confusão, sempre percebi os dilemas dos jovens quando no ano de escolaridade tem que fazer aquela escolha, fazem a questão e têm que fazer as suas escolhas, porque sempre tive consciência que isso, sendo uma coisa evidente para alguns, era evidente para uma minoria. Para uma grande maioria é uma coisa, é uma decisão que muitos deles não têm qualquer tipo de resposta, porque de facto não sabem. É muito cedo, não é? É muito cedo, sim. Depois vai fazer o seu curso superior onde? No Instituto Superior de Gestão, ISG, em Lisboa. Em Lisboa. E como é que foram os seus tempos em Lisboa? Como é que foram os seus tempos de estudante universitária? Eu primeiro estava fora aqui da zona de residência para ir para uma grande cidade, sempre gostei muito de Lisboa, é uma cidade com muita luz, muito aberta, ainda hoje. Aliás, a minha filha mais velha adora o Porto, veio para o Porto e eu sempre lhe disse, mas não percebo eu gosto muito do Porto, mas acho que Lisboa tem um brilho e uma luz muito, muito grande, é uma cidade bonita, portanto sempre vivi em Lisboa no tempo que lá estudei, e depois fiquei lá um ano a trabalhar, a seguir ao curso. E sempre gostei muito de viver em Lisboa e foi sempre uma coisa pacífica, quer o gosto pelo curso e pela área, quer a vivência na cidade, e depois era o acesso à cultura, o acesso a ir ao cinema, o acesso a ir a sair, foram bons tempos. Desfrutou desse tempo? Aproveitou bem? Sim, considero que sim. Não tendo sempre aqueles resultados escolares recomendados, não é? Porque às vezes ficavam ali mais porque o empenho também não era assim tão grande e de facto havia disciplinas mais complexas, aquelas que exigiam estudo mais dedicado, as matemáticas, as estatísticas indutivas, as investigações operacionais, e portanto havia assim uma série de álgebras, e portanto havia uma série de disciplinas que exigiam de facto dedicação e estudo, porque aquelas que exigiam leitura, e as sociologias, as psicologias, várias das disciplinas mais teóricas, a coisa era fácil, não é? Porque eu estava ali umas noitadas antes dos exames, e as outras, para ter boas notas, a coisa era mais difícil, e portanto nem sempre se conseguia. Que engraçado, como as pessoas era são assim mais as pessoas são super diferentes umas das outras. Eu acho exatamente o contrário daquilo que está a dizer, está a ver?
Pois, eu também tinha uma colega de curso com quem partilhava os tempos de estudo e tive esse privilégio. Ela achava exatamente o contrário. Exatamente. Ela achava que as disciplinas teóricas eram uma maçada e não conseguia fixar nada daquilo. Eu tinha excelentes notas nessas disciplinas sem estudar grande coisa, e ela nas disciplinas, nas matemáticas, naquelas que exigiam grande dedicação, grande estudo, grande raciocínio, era uma ótima aluna e ficava entusiasmada a estudar, que foi sempre uma coisa que eu admirei imenso, porque ela não lhe dava o sono, ela ficava com as demonstrações matemáticas que era preciso ir por tentativas e chegar a um resultado. Ela ficava entusiasmada, mas isso ajudou-me muito porque era parceira de estudo e, portanto, completávamos muito ali, ela a puxar por mim nas disciplinas, quando era preciso estudar as disciplinas mais práticas, e eu a tentar ajudá-la nas outras, não percebendo as dificuldades nas outras que ela tinha. Normalmente é assim, mas é assim. As pessoas são diferentes, de facto. Bom, mas ainda bem. Ainda bem, claro. Mas a verdade é que terminou o seu curso e disse que ficou um ano a trabalhar em Lisboa. Como é que surge? Foi algum convite? Foi uma opção? Temos o privilégio, eu tenho o privilégio de fazer parte de uma geração em que a oferta de trabalho existia e era farta. Nós escolhíamos, havia convites e tínhamos a possibilidade de, não era grande preocupação o que é que vou fazer, para onde é que vou trabalhar agora. E de facto fui convidada para ir para uma empresa de estudos e projetos. Na altura já havia fundos comunitários, estavam no início, as candidaturas de investimento, e portanto fui trabalhar para uma empresa de estudos e projetos em Lisboa, ali ao pé do Marquês, e estive lá até decidi casar-me e vir viver para Fátima. Portanto foi esse o motivo de regresso. Sim, então, o Príncipe Encantado veio de Lisboa ou era de Fátima? É de Fátima. É de Fátima. E também esteve a trabalhar, também esteve a estudar em Lisboa e portanto... Foi lá que se conheceram? Não, já nos conhecíamos de Fátima. Já nos conhecíamos de Fátima, não enquanto namorados, portanto, já nos conhecíamos como amigos há muitos anos. Nunca pensando em que um dia viríamos a casar e a ficar juntos, mas já nos conhecíamos há bastantes anos como estudantes em Fátima, mas ele estava a estudar também em Lisboa e também esteve a trabalhar em Lisboa um ano ou dois, e decidimos vir para Fátima, um lugar mais tranquilo para... Aliás, nós casámos, ainda estávamos a trabalhar em Lisboa, só que entretanto para constituir família e etc, foi a decisão era mais vir fácil para Fátima. Às vezes é o apoio familiar também, a retaguarda que é mais fácil. E qualquer um de nós, eu sempre fui uma pessoa muito... gosto da minha liberdade, gosto dos meus tempos fora, mas preciso da ligação com a família. E os meus pais sempre nos incutiram essa ligação muito próxima. Os fins de semana eram sagrados, os almoços de família, que ainda hoje mantemos. E portanto, essa ligação à família e o vir o voltar à terra, onde está a família, onde temos as nossas ligações com as pessoas emocionais mais próximas e mais fortes, e que as pessoas estão ali connosco, para mim era uma coisa importante que também pesava na balança. E tem filhos, não tem? Três filhos. 3 filhos. 2 raparigas e um rapaz. E também eles têm gostam desses almoços em família? A juventude de hoje já não é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente, eu acho. Não podemos. É difícil comparar. Não quer dizer que não gosta ou que não tenha os mesmos sentimentos, os mesmos laços. Tem uma forma diferente. Têm formas diferentes. Aliás, as discussões lá em casa é porque é que não podemos comer só quando tivermos fome, porque é que tem que haver uma hora da refeição. Eu sinceramente não sei responder muito bem a esta questão. E se calhar tem razão. Eu também questiono, mas esses encontros, esses momentos de partilha familiar, continuo a achar que são importantes, mas eles têm razão na outra parte, não é? Mas é um equilíbrio. Tem que equilibrar com as coisas. É uma forma de nos encontrarmos à mesa. Mas eles gostam, eles também tiram partido e desses encontros e com os avós e com
as tias e tiram partido e gostam. Mas na frequência, na rotina diária, não são tão ligados à definição desses rituais e desses horários. São pessoas mais cada um come quando pode livres. E quando tem fome também é um bocadinho mais nessa lógica que funciona. O que em termos de saúde talvez não seja má opção, não é? Pois, é isso. Falou-me há pouco que esteve muito ligada à escola profissional. Ora bem, vem de Lisboa, casadinha de Frisco, o que é que vai fazer? Olha, o Francisco Vieira estava na altura na Aciso, curiosamente. Sim. E durante muitos anos esteve lá. Esteve lá durante muitos anos, foi pessoa que fez vários mandatos da Aciso, com os quais eu partilhei uma direção com ele também já em 2011 ou 12. E entretanto tinha iniciado ali o projeto, estava em curso a candidatura para a criação da Escola Profissional de Orem, que foram projetos que surgiram também com os fundos comunitários e com a possibilidade de candidaturas. Havia aqui Pombal, que tinha sido a primeira escola profissional a candidatar-se e que ia ser criada, e que era a referência que tínhamos aqui próxima. Eles estava com esse processo, a escola tinha sido aprovada em termos de candidatura, precisava de equipa para o ajudar. No início, ainda assim, muito informalmente, ele já me tinha convidado para vir dar umas formações para a CISO, porque decorriam cursos cofinanciados que eu estava a dar, e entretanto fui-me envolvendo e foi-me pedido ajuda nas candidaturas da escola profissional. Eu fui ajudando, fui movendo, convidou-me a dar aulas nas 2 primeiras turmas, portanto, de gestão e economia, 2 disciplinas que eu assumi, mas entretanto o trabalho interno começou-me a absorver muito tempo, e era a professora que lá estava a tempo inteiro já, e que com alguma frequência faltava às aulas, mas estava no gabinete ao lado porque havia prazos de entrega e tinha que ser entregue, e não havia equipa nem recursos para tratar das coisas. Estávamos muito no início com uma equipa muito reduzida. E então foram uma questão de meses, integrei a escola profissional como técnica responsável pela parte financeira, onde eu tive até com ele como diretor da escola e eu como responsável da parte financeira, do departamento financeiro, até ele sair e eu ser convidada a assumir a direção da escola. E ainda ficou? Em 2008. Salvo erro, sim. Então deu aulas durante pouco tempo? Dei aulas 2 anos, ali em simultâneo com o trabalho interno da área financeira da escola, e depois era incomportável, não tinha tempo para acumular as 2 coisas e deixei as aulas. Depois fica com a direção da Escola Profissional de Orem durante quanto tempo? 18 anos? Não, 10 anos na direção, portanto eu saí... Não, foi em 1998 que o Francisco Vieira saiu. Eu assumi a direção e depois tive até 2008. Eu com as datas... Agora 2019 foi para a CISO, se eu não estou enganada. Sim. 2019 agora sim, fui para a CISO. Sim. Mas em termos da escola, porque entretanto depois da escola tive aí umas passagens por outros projetos, e portanto já lá vão uns bons tempinhos. Eu tive... As datas não são importantes. Eu depois tive 18 anos na escola, 10 dos quais como presidente da direção. Como presidente da direção. E depois que projetos é que tive antes de assumir a CISO? Olha, antes de assumir a CISO tive num projeto giro que me deu muito prazer, que foi pôr a funcionar, terminar a construção do Hotel Anjos de Portugal, um projeto familiar. Pô-lo a funcionar, constituir as equipas, as emendas, portanto fazer o projeto de raiz. E foi um projeto que me deu muito prazer fazer. Depois disso, meu marido ficou a trabalhar na mesma no hotel. Eu fui convidada para
pelo engenheiro Ribeiro Vieira, que na altura era presidente da direção da Nerley, para um projeto que era uma escola de negócios, para a criação de uma escola de negócios. Infelizmente, foi num período complicado já para o engenheiro Ribeiro Vieira. Apanhou uma fase já muito complicada da doença, que ele viria a falecer durante o tempo que ele lá estive, inclusivamente. Era uma pessoa fantástica e estive nesse projeto à altura em que o Francisco Vieira, em 2012, estava aqui com dificuldades na Aciso e me foi lançar o desafio se eu queria, a direção na altura da Aciso, se eu queria vir aqui para a Aciso como diretora executiva. Eu vim e tive aqui 3 anos, salvo erro, como diretora executiva nesse mandato que o Francisco Vieira também lá estava. 2011 a 2013, salvo erro. E portanto foi um voltar aqui à Aciso novamente, mas instituição que eu conhecia bem, porque eu na altura a Aciso é uma das entidades proprietárias da Escola Profissional de Orem, e portanto todo o tempo em que eu estive na Escola Profissional de Orem, o contacto direto com a Aciso existia, e é uma das entidades participantes na direção, e portanto em conjunto com a Câmara e com o CEF, e portanto essa ligação sempre existiu. Portanto a Aciso na minha vida é de facto uma entidade que tem estado sempre muito presente, muito não é? presente, verdade. A Escola Profissional de Orem e a Aciso são 2 das entidades que absorveram mais tempo da minha vida profissional, sim. Com isto tudo, não sei se está a viver em Fátima. Vive em Fátima já. Vive em Fátima, anos, não é? Sim, há muitos anos. Gosto muito de viver em Fátima. E por lá se mantém. Sim. Os meus pais também vivem em Fátima e é uma terra que em que eu gosto de viver. Acho interessante o facto de ser uma terra que recebe gente de todo muito lado, não é? Tem as suas características, mas acho que é uma terra interessante. O que é que mais gosta em Fátima e o que é que menos gosta em Fátima? Eu diria que neste tempo tem existido uma evolução muito grande da cidade de Fátima, não é? Também. Eu acho que o facto de ser uma terra também que recebe muita gente de fora e que tem um movimento, é claro que há a época baixa mais tranquila, mas que tem um movimento constante de pessoas diferentes. Então estas pessoas, nós mais ligados à área do turismo, à área para nós esse facto, essa convivência com diferentes culturas, diferentes pessoas, o acolhimento, o fazer com que as pessoas saiam do destino satisfeitas e felizes e com uma experiência, uma boa experiência do destino, é uma coisa que nos dá uma satisfação e que nos faz sentir bem. Eu gosto dessa sensação. Depois, talvez seja uma terra com uma vivência diferente, porque enquanto eu senti muito essa diferença quando vivi em Orem, fui viver para Fátima. Em Orem, as pessoas, por exemplo, ao fim de semana encontrava-me com as colegas de escola, eram os tempos livres, juntávamos as festinhas, essa vivência de comunidade dos tempos livres em Fátima não existia, porque eu quando fui para Fátima, as minhas colegas ou estavam a ajudar os pais nos hotéis ou estavam a ajudar os pais nas lojas de comércio, e portanto é uma lógica completamente diferente. Essa vivência de cidade, do território em que as pessoas nos tempos livres se encontram, falam, ali tem os seus timings muito próprios. Sim, porque aos fins de semana é quando se trabalha mais. É quando há mais movimento, é? E portanto tem os seus timings muito próprios. É uma terra muito diferente, é preciso uma adaptação, mas gosto de viver em Fátima. Gosta de estar em Fátima. O estar na Aciso, portanto, com este trajeto todo, chega a Aciso, esteve na Aciso ainda, esteve envolvida também no projeto do terço da comemoração do centenário, não teve? Sim. Que era um projeto um bocadinho
a menina dos olhos do Dr. Francisco Vieira. Ele tinha um carinho muito grande pelo terço, não era? Foi um projeto muito bem concebido, teve o mérito de ser um projeto feito em parceria. A Aciso, na altura, conseguiu pôr a trabalhar conjuntamente vários fabricantes e, portanto, não é fácil. Todos nós sabemos que, tradicionalmente, os fabricantes se veem muito mais como concorrentes, e naquela competição de trabalhar separadamente e até sem grande informação à concorrência, e de facto neste projeto não mudou um bocadinho a atitude e a forma as pessoas viram que de facto trabalhar em parceria também tem os seus resultados, e tem valor acrescentado e pode ter bons resultados para todos, e esse mérito deste projeto é um aspecto que eu valorizo imenso, porque de facto pus a trabalhar em conjunto os fabricantes de artigos religiosos, e com sucesso. E, portanto, o primeiro artigo, o terço, foi um produto bem concebido, ficou bonito em termos de design, em termos de produto, e depois o centenário. A celebração do centenário era uma data marcante e, portanto, houve muita adesão ao produto em si. O santuário também se associou ao projeto desde o seu início. Também outro mérito, não só pôr os fabricantes a trabalhar em conjunto, mas envolver o próprio santuário. Teve esse mérito de envolver o próprio santuário na concepção do produto. E tem continua a estar no mercado e, portanto, continua a vender ainda. Desde 2017. Ele começou a ser comercializado em 2016, no final de 2016 foi o lançamento, e portanto é um projeto com um período de vida longínquo, com outra particularidade de ter uma componente solidária, não é? Portanto, €1 por cada unidade do terço averte a favor da construção do lar residencial do Centro de Recuperação Infantil de Fátima, que foi a entidade que foi definida na altura. Já foi entregue quanto? 200, não tenho o número exato de memória, mas 200 e poucos mil euros. Porque já foi entregue quer para a parte dos projetos, quer para a parte da construção da lavandaria social que já foi construída, e portanto agora aguardamos a parte da construção da parte do lar residencial para entregar o restante valor, mas até nisso este projeto tem um impacto muito significativo, porque vai dar um contributo muito significativo para a construção de uma obra relevante e que presta um serviço relevante e necessário neste território, não é? Que é permitir criar residência interna para os utentes do CRIF que não têm, as famílias que não têm retaguarda, que possam ter este apoio. Portanto, foi um projeto que também lhe deu alguma satisfação. Foi. Depois tivemos a oportunidade o lançamento foi na pandemia, mas em 2021 fazer o lançamento da imagem comemorativa do centenário da imagem da Capelinha, e portanto são projetos que a Aciso vem desenvolvendo, estes como outros, que não são exclusivamente na sua área principal de intervenção, que é o apoio direto aos associados, mas na sua outra área de intervenção, que é contribuir para o desenvolvimento do território e trabalhar em parceria com as entidades, com as diferentes entidades presentes no território e que têm cada uma a sua função, desde entidades públicas a entidades privadas, e poder contribuir para de facto hajam o desenvolvimento de projetos interessantes e de ideias interessantes para o território. Bom, em 2019 fica à frente da Aciso, e isto não deve ser fácil. Os comerciantes, não é? O papel da Aciso é defender os interesses dos comerciantes, não é? Prestar o serviço aos comerciantes. Eu acho que isto deve ser muito difícil. Dos comerciantes eu não sou, porque a Aciso é multissetorial, portanto não é associação de comércio. Comércio e serviços. Ela iniciou
Há 80 anos atrás, este ano a Assis faz 80 anos. o seu 80º aniversário, é uma data já. Inicialmente era só a Associação de Comerciantes. Vem da sua gênese, é de facto no comércio. Aliás, nós somos a entidade empregadora que outorga o contrato coletivo do comércio e serviços. E, portanto, ainda a semana passada estive reunida com os sindicatos a negociar a tabela salarial, portanto, é uma das outras áreas de intervenção. Coisas que também são difíceis, são complexas. Muito. E é uma das outras áreas de intervenção da Assis. E começou, de facto, no comércio, mas já há muitos anos que alargou aos outros setores de atividade. E, portanto, somos uma associação multissetorial que apoia e presta serviços nos diferentes setores de atividade. Indústria, comércio, serviços. Nós é que ganhamos o hábito de dizer que é a Associação de Comerciantes. Por isso é que é a Associação Empresarial, a atual denominação Associação Empresarial Orém Fátima. E de facto o desafio é complexo, mas qualquer desafio, eu ao longo da minha vida profissional, por acaso, eu acho que foi mesmo um acaso, aquilo que me ia aparecendo, foram essencialmente funções de liderança e funções em ambientes maioritariamente masculinos. Porque já, mesmo na escola, as escolas normalmente são ambientes, são entidades que têm muitas mulheres, mas têm muitas mulheres na parte do ensino, porque nos órgãos sociais sempre fui a única mulher, portanto, na Assembleia Geral, no Conselho Fiscal e na direção, órgãos sociais da escola, eu era a única mulher e, portanto, durante o tempo todo que lá estive, era a única mulher presente. Já percebeu porque é que eu lhe perguntei no início, se quando era pequenina tinha, se liderava as brincadeiras? Nunca foi uma coisa... nunca foi muito notório, não, que eu tomasse consciência disso, e ainda hoje. Mas foi um pouco por acaso, sempre acabei por ir parar a ambientes de gestão e de liderança e ambientes maioritariamente masculinos, e portanto sempre me habituei a trabalhar com homens. Trabalho muito bem com homens e com mulheres também, mas nunca tive qualquer sentimento de discriminação, saí da escola, há pouco passou-me, ou ainda passei pela empresa municipal, pela Ver Orém, como presidente do Conselho de Administração. Sim, pela Ver Orém. Esqueci-me dessa, portanto, um ambiente também masculino, em termos dos órgãos do Conselho de Administração. Os restantes eram homens e, portanto, eu era presidente do Conselho de Administração, era a única mulher, não é? E portanto foram sempre situações em que me habituei a trabalhar num seio maioritariamente masculino, em que nunca senti qualquer tipo de diferenciação, de discriminação, e nesse aspecto o vir para a Assis também não me criou nenhum tipo de dificuldade acrescida. Agora, os desafios, cada um deles tem as suas particularidades. Eu costumo dizer que também não há tarefas fáceis, não é? E claro que uma associação empresarial tem bastantes desafios, é sujeita a muito escrutínio, porque os próprios associados muitas das vezes não têm que ter, se calhar o problema é nosso, comunicamos mal e comunicamos pouco aquilo que vamos fazendo, mas há muito trabalho feito de retaguarda que não é visível, e é claro que os associados exigem e estão naturalmente sempre à espera de mais apoio, de mais intervenção, e é isso que nos faz também e que nos leva. Os associados é habitual confrontarem na SI ou os serviços com alguns problemas que gostassem de ver resolvidos? Sim, com frequência. Além do apoio a dificuldades do dia a dia, de uma inspeção da ASAI que tem, que há uma coisa ou outra que não correm mal e recorrem à CIS para ajudar a fazer a resposta, a resolver o problema. E a CIS tem essa resposta? Tem. De um licenciamento que querem tratar, de uma esplanada, de um edifício, de um não sei o quê, de alterações que fazem, de um contrato de trabalho ou de uma especificação, ou de saberem o que é que
podem ou não fazer, ou de saberem de que forma é que podem, e que vão à CISO e consultam e têm o atendimento na CISO, de quererem fazer um projeto, uma candidatura no âmbito de uma linha de financiamento e que recorrem à CISO para lhes dizer se podem, se não podem, o que é que têm que fazer, o que é elegível, o que é que não é, etc. Até fazerem as suas reclamações, que várias intervenções, sei lá, reclamações das taxas de saneamento, das elevadas dos valores de eletricidade, de se encontrarem soluções conjuntas, de reclamações, portanto, as dificuldades são muitas. Nos tempos de pandemia, então, portanto, a CISO foi um desafio imenso, porque nos tempos de pandemia as pessoas diariamente não sabiam o que é que podiam, o que é que não podiam fazer. As orientações seguiam diariamente. Nós já não nos lembramos muito bem que íamos beber o café ao postigo, não é? Isto já é uma coisa que agora parece longínqua, assim, muito de passado. Mas na altura da pandemia foi uma coisa muito exigente, porque nós estávamos a trabalhar, nós não temos, a equipa da CISO não é uma equipa muito grande, mas é uma equipa pequena, e que esteve sempre a dar resposta às diferentes e a tentar esclarecimentos. Depois isto era tudo na altura, a interpretação das várias leis que saíam, não era? E todos os dias e as orientações, e agora hoje pode-se fazer isto, amanhã já se pode fazer, e as pessoas ficavam em pânico. Mas o que é que eu posso ter? Mas o que é que não posso? Mas tenho que fechar a porta, mas tenho que abrir, mas como é que posso, e quantos lugares tenho que ter, e tenho que tirar cadeiras, mas posso deixar entrar, e se quiserem ir à casa de banho podem ir, ou só podem servir. Portanto, isso era tudo questões que diariamente, e nós respondemos, e portanto as solicitações são múltiplas, e dependendo das épocas e daquilo que está mais, é claro, quando há vagas de inspeções e de verificações, tanto a nível de higiene e segurança no trabalho, como a nível da HACCP, como, portanto, do controle alimentar, e quando há problemas, nota-se, as pessoas têm mais, porque foram sujeitas a auditorias ou a inspeções, e têm os problemas, há vagas de maior número de pedidos de ajuda, não é? Portanto, isto depende muito das alturas, dos temas que mais afetam os empresários em cada uma das alturas, mas é uma entidade que está disponível diariamente para aquilo que é necessário, e dentro daquilo que são as nossas competências, e até onde podemos ir, que estamos disponíveis para ajudar, e que damos o nosso contributo para resolver essas questões. Sim. Fátima, a CISO que teve nos tempos de pandemia também os hoteleiros ali muito, se calhar, em cima, não é? Era a restauração toda, eram os hoteleiros, eram os cafés, eram os estabelecimentos comerciais também, mas essa maioria até encerrou. Mas depois, desde as padarias, portanto, eram múltiplas as solicitações diárias e as dúvidas, porque em número, por exemplo, a restauração no concelho é muito forte, a hotelaria também é muito forte, os alojamentos locais, portanto é um número muito considerável de entidades que estavam completamente à nora com as alterações diárias em termos de orientações que emanavam do governo, e com pouca pormenorização, com pouca explicação, e que as pessoas ficavam aflitas sem saber como é que podiam pôr em prática as coisas. Portanto, foram tempos difíceis para a Presidente na altura, desafiantes, não é? Sim, primeiro, considero-me privilegiada, porque não vivo em apartamento, vivo numa vivenda, e portanto... Pude apanhar ar sempre. Pude apanhar ar. E depois adotámos alguns períodos obrigatórios de teletrabalho, mas que a tecnologia resolvia bem, e portanto estávamos todos ligados, íamos dando resposta, íamos partilhando as coisas, íamos trabalhando a partir de casa. E portanto, nesse aspecto, houve muitos dias que eu, nos tempos de confinamento, optava por uma questão de gosto pessoal e de me obrigar a concentrar-me mais em não ter focos de distração. Tinha o edifício, as instalações da Assis todas para mim, portanto vinha até a Orem e ficava a trabalhar ali o dia inteiro sozinha, que era
Fantástico. Mas isso apenas nos tempos em que houve, de facto, confinamentos obrigatórios e depois cada um tinha o seu gabinete, não era um espaço muito problemático em termos com probabilidades de contágio e portanto assegurámos sempre os serviços e tivemos sempre a trabalhar, portanto nunca tivemos paragem na prestação dos serviços aos associados. E a pandemia, de facto, foi desafiante porque foi diferente em termos de trabalho, houve exigências diferentes, mas tive esse privilégio de nunca sentir problemas que muita da população portuguesa confinada dentro de apartamentos com família inteira lá dentro em espaços pequenos teve, e portanto poder sair à rua e poder dar uma caminhada na rua e poder circular sem grande numa casa que tem uma dimensão considerável e portanto que nunca me senti asfixiada num espaço pequeno, foi de facto uma vantagem enorme, não é? Porque admiro imenso como é que as pessoas conseguiram suportar esses tempos e houve famílias inteiras em espaços muito pequenos a estarem confinadas. E todos a trabalhar e todos a trabalhar em casa e crianças a participarem na escola em teletrabalho. E para essas famílias, sim, os tempos de pandemia foram muito complexos e muito complicados e, portanto, eu nesse aspecto não tenho qualquer tipo de razão de queixa de terem sido tempos sofridos. Foi pelas preocupações dos mais velhos, pelas nossas, inclusive, mas mais dos mais velhos, dos pais, das pessoas mais vulneráveis e que pudessem a ter problemas mais complicados e podermos, no fundo, os meus maiores receios não era de eu própria, nem das complicações que apanhar o Covid podiam trazer para mim, era de poder ser eu a responsável por transmitir a alguém da família que eu gostasse, ou sem ser da família, não é? Mas acho que essa possibilidade de haver essa responsabilidade seria uma coisa difícil de digerir, e essa parte sim foi aquilo que mais me afetou durante esse tempo, nessa preocupação de espero bem que isso não me aconteça a mim, porque de facto será uma coisa difícil sentir-se responsável de digerir. Estamos a falar do tecido empresarial de Orem e de Fátima. Ele é muito diferente, não é? Qual é que lhe dá mais trabalho ou o que é preciso fazer mais em Orem e em Fátima? Quais são os problemas de um lado e do outro? São diferentes. São diferentes. Há pouco disse que grande parte do comércio encerrou. Quando na altura, encerrou? sim. Na altura. Sim, da pandemia. Portanto, na altura da pandemia. De facto, houve a restauração e a hotelaria, ainda mantiveram ali muitos tempos abertos. Houve muito do comércio, não tinha movimento, não havia movimento, optaram por encerrar os estabelecimentos e ter ali um longo período encerrado. Mas já não sei qual era a questão. A diferença entre o tecido empresarial de Orem e Fátima e aquilo que mais pressão tem na ACIS, ou aquilo que nos desafia mais. O tecido empresarial, sendo uma associação multissetorial, nós estamos e trabalhamos para os vários setores, para as várias empresas que são nossas associadas dos diferentes setores. E há aquela que é a nossa, daquela tipologia de serviços que eu falei, que é a nossa base de intervenção, que é prestarmos o apoio às diferentes empresas, seja qual for o setor de atividade. E aí as exigências são muito semelhantes. Desde aqueles problemas, que uma dificuldade de licenciamento, sim, uma dificuldade de não sei o quê, do direito de trabalho, de resolver isto, de resolver aquilo, aí porque são empresas e são basicamente constituídas da mesma forma. Desde alguns anos a esta parte, até porque temos esta particularidade de ter Fátima neste concelho e de Fátima ser o principal destino turístico aqui da zona centro, com esta marca do turismo religioso. E desde há uns anos esta parte a ACISO começou a ter um papel significativo e expressivo na promoção do turismo religioso, porque de facto considerou-se que o turismo religioso é um produto específico
precisa de uma promoção diferente, portanto não se vai vender turismo religioso para os mesmos sítios, com os mesmos operadores para onde se vende o golfe, que trabalham num destino de golfe ou um destino de praia, porque são de facto características diferentes, e a ACIS começou a ter esse papel importante e começou a desenvolver várias ações de promoção de turismo religioso e começou e criou e desenvolveu um projeto que se mantém até hoje, que é o Workshop Internacional de Turismo Religioso, que é um grande projeto e é um projeto com bastante impacto, quer nacionalmente, quer internacionalmente, e é um projeto que nos orgulhamos e que nos trouxe reconhecimento também à ACIS, que é uma associação de pequena dimensão e conselhia, e nos trouxe reconhecimento nacional e internacional. E nacionalmente nas diferentes entidades, quando se fala em turismo religioso, falam na ACISO e reconhecem esse papel da ACISO. E portanto esse é também um trabalho de apoio a todo o setor que trabalha ao turismo religioso. E o setor que trabalha ao turismo religioso não são só hotéis, não são só restaurantes, são todas as empresas que fornecem serviços e produtos para este grande setor, que marca muito o conceito. E, portanto, há indústria a trabalhar com os móveis dos hotéis, etc. Há lavandarias, há padarias, há talhos, há... Portanto, a economia gerada pelo setor do turismo aqui no concelho é muito expressiva, porque não podemos falar só das empresas que diretamente estão no setor. E, portanto, até porque essa área... a nível nacional das entidades de turismo não era trabalhada individualmente com a expressão que nós achamos que o turismo religioso deve ter no panorama nacional em termos de promoção, e portanto por aí é que a ACIS começou a ir reivindicar também esse papel e a desenvolvê-lo para colmatar essa falta de promoção da marca Fátima e do turismo religioso que existia, e portanto esse foi um caminho que foi traçado. Isto para lhe explicar que em termos da prestação de serviços aos associados é transversal e é prestado de igual forma a todos os setores. Depois, adicionalmente, temos esta área de trabalho de trabalhar o turismo religioso, que também nos absorve há algum tempo e que exige equipa dedicada. E que é desafiante e que dá muito trabalho. E quando estamos a falar da promoção do turismo religioso, estamos a falar desta promoção no estrangeiro, não é? Sim. Que a ACISO promove algumas ações temos feito ações em múltiplos. Tem a parceria mercados, também do município, não é? Em relação... Do município, do Turismo de Portugal, das agências regionais de promoção de turismo, e depois de uma série de entidades com quem já vamos para a realização. Nós temos feito várias ações lá fora, em vários mercados, nos diferentes continentes. Já tivemos Filipinas, Indonésia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Brasil, sei lá, vários, e fazemos várias ações, quer sejam participação em feiras, quer sejam workshops lá com operadores que trabalham o turismo religioso, workshops que organizamos localmente num destes países, numa das cidades destes países, e portanto temos feito várias ações, e anualmente temos desenvolvido cá em Fátima o Workshop Internacional de Turismo Religioso, para o qual também é uma ação de internacionalização, só que a diferença é que trazemos os operadores turísticos que trabalham o turismo religioso dos diferentes continentes, do mundo inteiro, a vir a Fátima e a ter reuniões de contactos de negócio com os empresários nacionais. E portanto aqui somos nós a facilitar, a fazer com que um empresário que não tem condições de fazer promoção lá fora e de ir a feiras e a mercados, nós trazemos cá e trazemos logo de uma vez mais. Nós temos tido sempre acima de 40 diferentes países presentes, operadores de mais de 40 países presentes, e portanto há um calendário de reuniões de 15 em 15 minutos com cada que é gerado com o contributo de um algoritmo desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Leiria, para fazer a seleção em função das prioridades que os operadores turísticos estrangeiros que vêm comprar o destino, não é? Vêm reunir com quem tem os hotéis, quem tem as agências de viagens, quem tem os transportes, quem tem para vender, não é? Para que eles possam
organizar os grupos para vir e saber quais são os serviços que estão disponíveis, o que é que podem visitar cá, que itinerários é que podem fazer. E, portanto, o que nós fazemos é essa facilitação. Trazemos cá os operadores turísticos e isto, pagamos as viagens desses operadores turísticos dos diferentes países envolvidos, as viagens e a estadia, com a colaboração de hotéis de Fátima, que nos ajudam também na estadia, com a colaboração das agências regionais de promoção turística para fazerem pós-tours pela região centro, com a colaboração do município, que também faz aqui tours pelo concelho, com esses operadores cá presentes, darmos-lhes a conhecer as potencialidades turísticas do concelho de Orem, da região centro e também de algumas outras regiões. Desde 2016 adicionámos no evento, no Workshop Internacional de Turismo Religioso, que até essa data foi basicamente de turismo religioso católico, sediado em Fátima, adicionámos porque foi considerado interessante que o fizéssemos também por os organismos nacionais de turismo, nomeadamente o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado do Turismo. Adicionámos a vertente do turismo de herança judaica, porque há um património de herança judaica muito, muito significativo no país e que atrai também bastantes turistas, e portanto adicionámos ao evento desde 2016 um outro workshop na cidade da Guarda e dedicado ao estabelecimento de contactos de negócio entre pessoas que trabalham o turismo de herança judaica e, portanto, 2 dias de reuniões aqui em Fátima, depois mais um dia de reuniões na Guarda para esses que trabalham o turismo de herança judaica e, portanto, tem sido um caminho que tem sido feito que é um grande evento e um evento com uma grande expressão em termos internacionais, sim. E acha que já conseguiu isso ou ainda há muito a trabalhar em relação àquilo que disse no início? Esta capacidade hoteleira de Fátima necessita das padarias, dos talhos, das fábricas de móveis, das oficinas de automóveis. Acha que se consegue em Orem um desenvolvimento económico em volta deste turismo religioso? Eu acho que sim, eu acho que na base temos um problema para resolver. 2, temos a sazonalidade. Houve um contributo forte dado pelo Workshop Internacional de Turismo Religioso, começou-se a trabalhar com muito mais expressão os mercados asiáticos e eles viajam durante o inverno, o que começou a sentir-se antes da pandemia de forma muito expressiva, que estava ali a começar a quebrar a sazonalidade e a trazer algum volume de clientes para a hotelaria, para Fátima e para a região, porque depois visitam também a região. E depois a pandemia vai baralhar aqui as contas todas, não é? Para o turismo sabemos que o impacto que a pandemia teve e que a seguir à pandemia foi um recomeçar e um começar de novo, não é? Felizmente está a ter já bons números, estão-se a conseguir bons números. Fátima ainda está nesta época baixa, estamos todos com expectativas que de 2023 seja de facto um grande ano, até pela Jornada Mundial da Juventude e a visita do Papa a Fátima, que é também uma grande expectativa. E portanto são sempre dois factos muito significativos e marcantes, e com projeção internacional e com toda uma divulgação acrescida pela dimensão desses eventos. Portanto, espera-se que 2023 seja de facto o ano da retoma para Fátima, porque de facto Fátima foi dos mercados mais atingidos, o turismo religioso, pelas suas especificidades. É um turismo em que muitos dos peregrinos viajam em grupo. Com a pandemia deixou-se de viajar em grupo e, portanto, não foi uma coisa que tivesse retomado assim tão rapidamente, porque as pessoas ainda com receio. E depois muitas das pessoas já estão reformadas e são de uma faixa etária mais avançada
das que vêm nessas viagens em grupo, que também foi outro público que deixou de viajar com a pandemia e que retardou a ter confiança e para voltar a viajar, e portanto o turismo religioso foi muito afetado e tardou mais nesta retoma. Espera-se que agora, a seguir aqui a este inverno, não é? Já estamos no início de março, que as coisas comecem de facto a fazer-se sentir de forma mais expressiva, e que 2023 seja um grande ano para o Concelho de Orem, com esse contributo adicional do turismo, e que seja de facto o ano da retoma na pós-pandemia. Mas a pandemia para o setor foi a sazonalidade é um problema, e o outro problema qual é? A sazonalidade é um problema, o outro problema é a estadia média. Portanto, as pessoas, de facto, muitos visitantes fazem questão de vir a Fátima. Quem vem a Portugal vem a Fátima, mas o problema é que dorme uma noite em Fátima, vai rezar e pronto, e vai-se embora. E portanto o que há a fazer é de facto, e aí só se consegue com um conjunto de ofertas permanentes, de ofertas culturais, de dinamização, para haver coisas de facto, o que fazer em Fátima, além de ir ao santuário, além de participar na procissão das velas, além de participar numa Eucaristia, de visitar os valinhos, porque isto de facto faz-se num dia, mas depois há que ter ofertas no concelho que despertem o interesse e que levem a que as pessoas possam decidir alargar a sua estadia. E portanto são os dois problemas fundamentais a resolver: é a sazonalidade e é a estadia média. Quando houver um fluxo mais contínuo de visitantes em Fátima, e não serem as coisas tão acentuadas pelas grandes peregrinações, por toda esta... é claro que as grandes peregrinações, a hotelaria está cheia, os preços são mais altos, mas são 2 dias. A hotelaria e o setor e a economia vive do ano inteiro, e portanto a hotelaria, a restauração, o comércio, seja o que for, portanto é fundamental contribuirmos. Há muita coisa para fazer ainda a nível da inversão destas duas situações, de facto, de redução da sazonalidade e de aumento da estadia média. Portanto, o trabalho não acaba e há sempre mais para fazer, e agora acentuado com aquilo que a pandemia estragou, não é? E que é preciso voltar começar a retomar de novo este caminho. Doutora Purificação Reis, gosta de ser presidente desta associação empresarial? Gosto. Voltaria a aceitar este desafio? Sim, com certeza. Aliás, eu sou mais uma vez privilegiada, porque eu sempre fiz coisas de que gostei. Nem todos se podem gabar disso. Nem todos se podem gabar disso. Eu tenho plena consciência disso, e lembro-me em entrevistas que eu gostava imenso de fazer, até quando estive na escola, quando era a seleção dos alunos. Fazíamos uma entrevista de seleção dos alunos, porque tínhamos alunos em excesso para preencher as turmas, só tínhamos uma turma aprovada por cada curso, e então tínhamos que selecionar os alunos. E depois eu gostava da parte de fazer a entrevista para detectar a motivação dos alunos para aquela área de formação. E uma das coisas que eu dizia sempre era se eles não gostavam, porque às vezes estavam influenciados pelos pais ou influenciados por um amigo que também tinha ido. Eu tentava sempre aferir, dizia-lhes sempre persigam sempre uma coisa que gostem, porque se vão para uma área de formação ou se vão fazer um trabalho futuramente numa coisa que não gostam, nunca vão sentir-se realizados, em primeiro lugar, o que é frustrante, e depois nunca vão conseguir ser suficientemente bons, porque quem não faz o que gosta tem muito mais dificuldade, é um sacrifício muito melhor conseguir bons resultados. E portanto dizia-lhes sempre que valia a pena. Eles às vezes, quando eu notava que estavam mais influenciados pela família, que não era, ficavam assim muito, muito sérios a olhar e tal, mas eu acho que vale a pena mesmo. Quem tiver a felicidade de saber o que é que gosta, também não foi o meu caso muito cedo. Vou dizer assim, pois, mas olha que não se esqueça que foi porque as amigas tinham ido para a gestão. Eu sei, mas nunca me senti desconfortável, porque eu acho que se me sentisse desconfortável, quer numa área de formação, quer teria
teria mudado. Teria mudado. Aliás, eu acho que se tivesse ido para a psicologia também não me tinha sentido, eu gosto da área, também não me tinha sentido desconfortável. Aliás, havia coisas que eu gostava imenso de fazer nos tempos de escola. E uma delas era falar com os alunos difíceis, aqueles que eram os únicos que eu conhecia, porque eram aqueles que iam à direção da escola. E portanto eu gostava, e ainda hoje as boas amizades que tenho, as boas amizades que tenho e que dos tempos de escola, dos alunos, e eles já brincam comigo por causa disso também, são todos de alunos difíceis, de alunos daqueles que davam problemas complicados e que são pessoas fantásticas. Mas gostava desse trabalho, que é um bocadinho nessa área do trabalho, do relacionamento com as pessoas e tentar perceber as motivações que estão do outro lado, o que está por trás de determinado comportamento. E portanto penso que também noutra área não me teria sentido frustrada, mas foi um pouco por acaso, mas acho que vale a pena tentar-se fazer uma coisa de que se goste, e eu tive esse privilégio, nunca me senti insatisfeita no trabalho que desenvolvia, e portanto eu acho que isso, tenho a noção do privilégio que é, e é uma coisa que me faz sentir sempre grande apreensão e alguma angústia ver pessoas que à segunda-feira estão de mal com a vida porque têm que voltar ao trabalho, e isso cria-me de facto alguma angústia. Eu nunca tive uma segunda-feira dessas, felizmente, e portanto não gosto dos fins de semana, gosto do tempo com a família, mas gosto, aliás, quando os miúdos eram pequenos eu estava deserta que chegasse à segunda-feira porque estava tão cansada do fim de semana que também me sabia bem entrar no meu ritmo de trabalho e de voltar, portanto nunca tive esse síndrome da segunda-feira, e acho que é um privilégio. Olha, nós já ultrapassamos o nosso tempo. Foi muito agradável conversar consigo nestas conversas informais, de fim de tarde, conversas. Agora, nós falámos muito de turismo religioso. É uma pessoa que frequenta o santuário, por exemplo? Frequento. Se me perguntar se sou uma pessoa que vou regularmente à missa, não. Ia em família e tive uma educação cristã, e ia com os meus pais regularmente, todos os domingos à missa. Pessoalmente deixei, foi uma coisa que deixou para mim de ter o mesmo significado enquanto ritual da Igreja Católica, aquela coisa de ir à missa, mas gosto muito de frequentar lugares religiosos, de ter os meus momentos de silêncio. Gosto muito de ir ao santuário, vou com muita frequência ao santuário à noite, e é um espaço onde me sinto muito bem. Gosto imenso de ir ao santuário. Hoje é Dia Internacional da Mulher, o dia em que estamos com esta conversa aqui. O que é que para si significa o Dia Internacional da Mulher? Olha, eu acho que os dias internacionais são dias importantes, senão não tinham aparecido, e há de facto esta necessidade, ainda hoje ao almoço brincava assim, porque é que não há o Dia Internacional do Homem? Não têm direito a Dia Internacional, mas de facto não têm direito a Dia Internacional. Afinal, eles coitados é que têm um déficit de direitos. Nós brincávamos um bocado com isso. Mas de facto acontece que ainda há muito trabalho para fazer em termos do acesso a condições de igualdade para as mulheres. É angustiante ver isso, constatar isso, mas as estatísticas, os números, as remunerações, há todo um enquadramento de facto que nos mostram que ainda é necessário haver em termos os dias para que de facto chamar a atenção para o trabalho que ainda há a fazer nessa evolução. Não se percebe muito bem como nem porquê, mas há muito a fazer ainda. Não sei, não é uma coisa que eu pessoalmente ligo particularmente, comemore, mas sinto que faz sentido.
são necessários. É como eu costumo dizer que para as grandes mudanças são precisas revoluções, porque as grandes mudanças só vêm de alguma contestação, de alguma revolução. E, portanto, embora não seja apologista de grandes revoluções, pelos seus efeitos nefastos, tenho consciência que elas de vez em quando são necessárias. Portanto, é um bocadinho a mesma lógica de... Ainda há muito trabalho a fazer para que, de facto, as mulheres tenham condições de igualdade, quer no mercado de trabalho, quer na partilha dos trabalhos domésticos, que é outra das áreas onde eu acho que já muito caminho foi feito. Felizmente as novas gerações já têm modelos completamente diferentes, mas ainda há muito a fazer. Se hoje fôssemos jantar as duas, o que é que escolhia para a emenda? O que é que... Eu, infelizmente, sou boa boca, adoro comer. Adoro comer. Algum prato preferido? Eu gosto imenso eu é mais fácil identificar o que não como. Não me leve a comer lampreia em nenhum destes sítios. Seguramente, comigo não vai. Lampreia. Pronto. É mais fácil eu dizer que nunca comi. Eu já usei. Não, assim, eu não. Só para não dizer que não sabia qual era o sabor, assim num garfinho, nem uma isso coisa. faço. Mas faz-me confusão um animal. Outra coisa é lampreias em enguias, mas vêm da mesma família. Pronto. Essas duas iguarias, tão apreciadas por muita da população e que fazem quilómetros para ir comer uma boa lampreia, não me convide que eu não vou. Fora isso, desde que a comida seja bem confeccionada, gosto imenso de comer. Acompanha com o quê? Qual é a bebida que gosta de acompanhar? Gosto de um bom vinho, gosto de Imperial. Eu acho que... Então o verão sem umas boas Imperiais e uns termossos não é verão. Mas gosto de um bom vinho tinto ou de um bom vinho branco. E sim, normalmente quando posso... Principalmente, socialmente, gosto de beber um vinho a acompanhar a comida. Tenho o privilégio de ter um marido que começou a produzir vinho biológico e que agora tenho uma garrafeira em casa também. Não é? Às vezes tem também o aspecto... porque aos tempos atrás bebia com mais frequência quando estava socialmente, num almoço, num jantar, não é? E normalmente em casa não bebíamos, agora faz sempre questão de ir buscar uma garrafinha de vinho para acompanhar as refeições e, portanto, agora é o nosso hobby também, é tratar da vinha nos tempos livres e fazer vinho. E gosta? Gosta desse contacto com a natureza? Adoro esse contacto com a natureza. Gosta de uma boa caminhada, que também já gosto disse. Gosto de uma boa caminhada, gosto da música, da natureza. Não sou das pessoas que vai caminhar com fones. Gosto de muito de usufruir da música da natureza. Coisa que a maioria das pessoas, vejo imensas pessoas a caminhar na rua e com fones, para mim não funciona. Mas fora isso, outro tipo de desporto não é para mim. Não gosta de ginásio, não gosta de estar fechada, não gosta de caminhar. Não gosto de ginásio, não gosto de estar fechada, não gosto de correr, a não ser que vá fugir de qualquer coisa. E de férias, onde é que gosta de passar férias? Tem preferência? Olha, depende das alturas e do estado de espírito. Quando é mesmo para descansar, a praia faz-me milagres em termos de terapia. Adoro praia. Principalmente no início da manhã e ao fim do dia. Se tiver com mais energia e a precisar menos de descansar, portanto fazer outro tipo de circuitos, conhecer terras novas, países novos, etc., já é uma coisa que me agrada, mas depende muito daquilo que em determinado momento estou a necessitar mais para recuperar a energia. Há algum livro que seja o seu livro de eleição? Olha, eu gostei particularmente do ensaio sobre a cegueira. O livro marcou-me, não sei porquê, há aquelas coisas que... E eu nem sou muito dessas coisas, aquilo que vou lendo, mas esse livro marcou-me. É algum filme? Não. Curiosamente não, assim que não. E alguma música em especial? Também não. E não sou dessas pessoas acho imensa piada. As pessoas que associam os lugares
e as músicas, aos sítios e às datas, a minha memória não tem essa aptidão. Doutora Purificação Reis, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada, foi um gosto. Vamos conversando muito ao longo do ano, mas de conversas mais sérias, não tão informais. Quer dizer, são sempre informais, mas de assuntos sérios e de problemas que infelizmente vão aparecendo. Muito obrigada. Tá, obrigada. E as maiores felicidades para si. E um dia feliz. Igualmente para todos os ouvintes. Quanto a si, meu caro amigo, se por acaso apanhou esta nossa conversa a meio ou já no final, domingo, peço desculpa, sábado depois das 14, depois das 13, isto hoje está mal, é de ser Dia Internacional da Mulher. Juro, tem desculpa, não vi nada ao almoço, tive um almoço normalíssimo, portanto estou bem, mas se por acaso apanhou esta conversa a meio ou no final, então no sábado, depois do espaço de informação às 13, em repetição, esta conversa com a doutora Purificação Reis, que é a presidente da direção da Associação Empresarial Orem Fátima. Fica o convite para continuar connosco e passar uma excelente tarde.